paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém, igreja? Irmãos, desde que começou a escola dominical, eu tenho sentido uma presença de Deus de uma forma sobrenatural neste lugar. Meu coração está tremendo, a minha alma está tremendo, sinto vontade de chorar como eu não sentia há muito tempo. Eu creio que nesta manhã, amanhã, que Deus ele vai falar comigo e com você. Convido com os irmãos a abrir vossas Bíblias em Juízes, capítulo de número 11. O tema desta mensagem, os poréns em nossas vidas. Juízes, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 3. Assentados mesmo, meus irmãos. Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Era então Jefté, gideelita, valente, valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e disseram: não herdarás a casa do nosso pai, porque tu és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Amém? Irmãos, uma coisa me chama a atenção, que a Bíblia já começa a narrar fala da qualidade de Jefté, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Comecei a analisar quando eu vi esse texto. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desta palavra? Porque a palavra de Deus corta primeiro para nós. E eu comecei a falar, tratava-se ali de uma ação onde envolvia herança, envolvia uma liderança, porque se nós formos olhar o texto, Jefté era filho de uma prostituta, porém aquela mulher passou a lhe dar filho. Então Jefté era o primogênito de todos os seus irmãos. E quando nós começamos a analisar esse texto, eu comecei a perguntar a Deus: o que tu quer falar? Por causa de um erro do pai, uma coisa que aconteceu no passado, ou seja, todos os filhos automaticamente era legítimo, ele era ilegítimo, mas foi gerado por Gileade. E Deus me trouxe a memória, quando meu pai faleceu, quando a gente fala de um filho bastardo, um filho ilegítimo, né, para que o casamento era com aquela mulher, e nós estávamos na DIP. Quando nós estamos lá na polícia militar, onde os policiais morrem, a pessoa se apresenta na DIP, leva o documento, é analisada a vida do policial, e se tiver os agregados, né, que eles chamam, eles não te pagam a pensão automaticamente. Faz-se o levantamento na vida do policial, se ele tem outros filhos, uma outra, para que aquele possa ter direito também, se for menor, a pensão, ou a herança, aquilo que foi deixado pelo seu pai. E Deus começou a chamar a atenção que na frente da minha mãe tinha uma mulher. Não, meu marido era ótimo, meu marido é aquilo. Não na situação de Jefté, porque a mulher de Jefté conhecia o erro de Jefté por ter tido um filho com uma prostituta. Ele reconheceu até a paternidade do filho, mas o que me chamou muita atenção com relação à herança deixada, a situação deixada pelo aquele policial. E quando chegou na DIP, puxou o relatório, o sargento virou e falou assim: olha só, a senhora não tem, a sua pensão não vai ser 100% para a senhora. Existe aqui na relação da FUSPOM de dependente que seu marido tinha mais 2 dependentes extra casamento. O semblante daquela mulher caiu.
mas ele era filho de uma outra, da amante, mas tinha direito à herança, direito àquilo, porque as crianças eram menores. E quando eu olho para a vida de Jefté, era uma situação totalmente um pouco contrária, porque Jefté conviveu com os seus irmãos, com a sua família, mas existia um estigma sobre ele: filho de uma prostituta. Era filho do pai, legítimo, mas se tornava bastardo diante de todos os seus irmãos. E quando Jefté morre, quando Gileade morre, seus irmãos falam assim: não, tu é filho de outra mulher, tu não tem direito à herança. E expulsou, repeliram o seu irmão. Eu comecei a analisar o texto, o que a Bíblia diz aqui, o que significou isso na vida de Jefté. Ele ficou estigmatizado, ele ficou marcado por um erro do seu pai, ou seja, ele não era irmão legítimo, ou seja, ele era sempre taxado por ser filho, porém o quê? Filho de uma prostituta. Quando fala aqui no texto que eu coloquei os poréns de nossa vida, eu começo a analisar que há situações em que nós vivemos que um porém pode nos atrapalhar em todas as esferas que nós vivemos. Mas Jefté era herdeiro legítimo. E quando eu comecei a analisar esse texto, eu comecei a seguir o seguinte: primeiro tópico, ainda que tenha um porém para atrapalhar a sua herança, Deus muda a sentença a favor da sua vida. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo desta forma? E Deus me levou lá, Mefibosete, filho de quem? De Saul, neto de Saul, filho de Jonatas. E quando, por consequência, ele era herdeiro do reino de Saul. E quando eu comecei a olhar esse texto, Deus, o que tu quer falar comigo? Deus me levou lá em 1 Samuel, lá no capítulo de número 5, versículo 7 e 8, quando Davi ele conquista a cidade, ele lança um decreto. Ele fala: porém, quando ele entrou na cidade, ele fala: porém, não entrarás aqui coxos e nem cegos, porque aquilo fazia mal aos olhos do rei. Um belo dia mais à frente, no mesmo texto, 1 Samuel capítulo 9, versículo de 1 ao 7, Davi em seus pensamentos lembra e fala assim: há alguém da família de Saul para que eu use de quê? De benevolência? Existe sim, existe um servo chamado Ziba, que era servo de Saul. Davi chama Ziba. Ziba fala assim, Davi fala para Ziba: Ziba, há alguém da família de Saul para que eu use de benevolência? Sim, rei, sim. Mas o que ele apontou? Ele é coxo de ambos os pés. Ziba conhecia o decreto do rei, ou seja, Ziba ele tratava das terras de Saul há anos. Ele e seus filhos cuidavam da herança de Saul. E o que Deus falou comigo: filho, olha só, alguém pode estar tomando a tua herança, pode estar cuidando da tua terra, mas se Deus quiser te restituir, Ele muda a sentença, Ele muda projeto, Ele elabora a lei, o decreto assina, o Congresso levanta, restitui até teu emprego que você perdeu. Mas Deus não vai deixar te abençoar por decreto de homem. E eu comecei a olhar e falei: Deus, como tu é lindo. Mefibosete vivia em terra esquecida em Lodebar, e Deus falou comigo: filho, tu pode estar esquecido em Lodebar, mas a tua herança está guardada por mim, tu vai herdar aquilo que eu te prometi. Deus é Deus de restituição. Não estou pregando prosperidade, mas estou pregando a sinceridade com Deus daquilo que Ele promete para os seus. Aí eu falei: Deus, como é que tu faz isso? Lembrei-me de Jonatas. Quando Davi e Jonatas estavam conversando com a perseguição de Saul, o que Jonatas fala para Davi? Olha, se eu morrer, cuidarei eu da tua família, colocando em nossas palavras. E o que acho mais lindo nas coisas de Deus, que Ele fala que Deus
dos céus seja testemunha entre mim e ti. Ah, querido, você não está entendendo. Ainda que tenham feito injustiça contra a tua vida, existe uma testemunha chamada Jesus de Nazaré. Ele não vai julgar a tua causa. Ele não tem o culpado por inocente. Ele não tem culpado. Ele olha para a nossa vida e fala: Deus, Ele vai falar para mim, para você. Você fala: Deus, até quando eu vou ficar vivendo essa situação? A restituição de Deus vai chegar na minha vida e na tua vida. Deus me trouxe nesta manhã para falar para mim e para você. Não é uma mensagem de motivação, não. É uma mensagem de esperança. Ainda que você tenha um porém na tua vida, você tenha sido esquecido de lado, mas Deus não se esqueceu de você. E eu comecei a olhar e falei assim, como eu li no início, para onde que Jefté fugiu? Para a cidade de Tobi. Sabe o que significa Tobi? Deus é bom. Ainda que você tenha fugido, mas Deus, Ele é bom para olhar para você agora. Ainda que você esteja refugiado em algum lugar, Deus, Ele é bom para cuidar da tua vida. Deus, Ele é bom para restituir aquilo que foi perdido. Olha, irmão, quando eu comecei esse texto, eu falei, Deus está falando muito sobre restituição, sobre aquilo que foi perdido, porque Ele poderia muito bem, por ser primogênito, chamar os anciões, chamar a discussão, falar: não, eu tenho direito sim, porque eu sou primogênito, ainda que eu seja o filho de uma prostituta, mas eu sou primogênito, eu tenho direito à herança. Ele, para não contender, ele preferiu fugir dos seus irmãos. E o porém, na vida de Jefté, era um estigma que ele podia carregar o resto da sua vida. Mas Deus, Ele é poderosamente maravilhoso. No final desta mensagem vocês vão ver o que Deus fez na vida de Jefté. O segundo porém, quando Deus trata porém da nossa alma, falamos de valoroso e valente. Aí eu falei: Senhor, qualidades humanas que aos nossos olhos nós somos, né? E Deus me levou lá em 2 Reis capítulo 5. Todo mundo conhece a história de Naamã. Diz o texto que Naamã era homem valente, valoroso, respeitado pelo seu senhor, porém leproso. Aí Deus quer tratar comigo agora nesta manhã. Eu fico imaginando, pastor, aqui dentro da minha alma, Naamã, ele, general, aonde ele entrava, ele livrou o povo de Israel, porém leproso. Eu fico imaginando a sua indumentária como general, a vestidura, a lepra dele com certeza não era aparente à sua carne, senão ele teria que ficar isolado, mas estava escondido dentro da sua alma. E Deus me deu 3 coisas que precisamos tirar um porém da nossa vida. Eu, presbítero José Cláudio, vou trazer para mim, para não dar nomes. José Cláudio é um homem que ora, um homem que prega, um homem que está aqui em cima do púlpito, porém adúltero. É um porém que nos afasta de Deus, nos afasta do céu. Existe porém que nos afasta. José Cláudio, um homem que está sempre na igreja de manhã, de tarde e de noite, porém mentiroso. Se nós queremos a herança do céu, nós não podemos nos compactuar com o pecado, com a mentira e com o erro. O porém de nossas vidas, nós precisamos restaurar a nossa carne. A lepra de Naamã não era vista, por ele era um general, era um homem de autoridade, porém leproso. Eu, José Cláudio, eu prefiro trazer para a primeira pessoa para mim, que muitas das vezes as pessoas apontam, né? Mas se Deus está falando, Ele está falando comigo. Existem determinadas coisas que você pode qualificar
conhece o Cláudio? Sim, é gente boa, porém arrogante, porém não sabe perdoar, porém não tem atitude como servo de Deus. Ei, querido, Deus está trazendo um sacudida nesta manhã, mim e você. É necessário nós colocarmos a nossa vida no altar, se nós queremos alcançar o reino dos céus. Eu poderia muito bem, eu falei de herança, mas existe uma herança maior, querido, que é a salvação em Jesus Cristo. Existe uma herança que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós viéssemos a ter a parte com Ele. Por quê? A Bíblia é bem clara: não herdarão o reino dos céus os mentirosos, os feiticeiros, os fornicadores, os idólatras. São poréns que precisam ser retirados de nossas vidas. A inimizade. Se nós estamos enganjando num projeto que se chama união, o pastor tem convocado a igreja para orar, para estar coesa, para estar conjunta. Mas se você tem o porém de não perdoa, vai até o irmão e se conserta com ele, porque existe uma coisa chamada interessante. Eu posso estar fugindo do texto, mas Deus está falando: tem poréns que precisam ser tratados na manhã deste dia. Existe um porém de libertação. Que isso, Cláudio? Eu sou quem mais preciso libertar, porque eu não sei perdoar o meu irmão. Eu sou um coração duro. Eu tenho, olha, como eu tenho pedido a Deus, irmãos. Pode ser hipocrisia as pessoas pensarem. Eu estou orando a Deus que o Facebook passe a ser pago, o WhatsApp também. Deixa de ser de graça. Porque virou terra de tudo quanto é lado. Irmãos, eu estava vendo uma pregação de um pastor que ele chegou para o púlpito e falou assim, tomou o celular da mão do obreiro e botou no bolso, porque enquanto ele estava pregando, o obreiro estava analisando com o irmão que estava fora os textos que ele estava pregando. Ei, ele não estava ligado com o céu, ele estava ligado, analisando o que o pastor estava falando. E existe, porém, em nossas vidas que precisam ser restaurados. E na manhã deste dia, irmãos, eu volto para Jefté. Jefté, Deus transformou o exílio em bênção. Diz o texto que Israel estava sendo ameaçado pelos amonitas. Eles estavam sendo cercados. E eu digo uma coisa: os amonitas eram um povo que todos os povos temiam guerrear com eles, porque eles eram homens muito cruéis. Eram homens que, se pegasse a mulher grávida, ele abria-se a barriga, arrancava-se o bebê da mulher, e se fosse homem, eles arrancavam os olhos. Tão cruel como eram aqueles homens. E quais eram as qualidades de Jefté? Valente e valoroso. Deus está levantando nesta manhã aqui valentes e valorosos, que estão dispostos a lutar contra os poréns de nossas vidas, aqueles poréns que estão nos atrapalhando. E o que me chamou a atenção em Jefté, que quando chega os anciões, ele ainda ficou ressentido. Como é que é? Vocês me repelem da sua cidade, e agora que estão perto, vêm até a mim. E começou a negociação entre eles: você será nosso líder. Ou seja, o filho de uma prostituta ficou para trás, ele passou a ser um liderato. E quando chegou os anciões, Jefté falou: então se eu for com vocês, você me colocar sobre a cabeça de todo o povo. Ou seja, de filho de uma prostituta se tornou juiz de Israel. Jefté, eu não vou chegar ao voto de Jefté, porque Deus falou comigo dos poréns de nossa vida. Mas Jefté é uma coisa interessante que me chamou a atenção. Jefté foi um cara diplomático. Ele tentou negociar, ele não começou a sua liderança guerreando com derramamento de sangue. Ele foi a cada povo, diplomaticamente, tentando negociar a retomada das terras. E o que me chamou a atenção, eu quero concluir. Eu falei no início que Jefté, que Tobi significa
Deus é bom. Jefté significa Deus abre, ou em outros, achando, pesquisando, eu vi que Deus liberta. Jefté, ele foi com o povo, quando não teve mais jeito, ele partiu para a guerra, o Senhor foi com ele, e ele saiu vitorioso. E Deus marcou a história de Jefté de uma forma sobrenatural até os tempos de hoje. Eu concluo nesta manhã. Eu não sei como é que começou a tua história. Eu não sei de que maneira começou a tua vida. Mas os poréns que manchavam a tua história ficou para trás. Jesus está formando uma nova história na tua vida hoje. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo de número 32, diz assim: e que direi mais? Faltar-me tempo para contar de Gideão, Baraque, Sansão e de Jefté. O que eu acho lindo nesta manhã, de humilhação, Deus fez Jefté juiz de Israel. De humilhado, eu comecei a falar: Senhor, imagina como é que foi a infância de Jefté. Será que os irmãos tratavam ele do mesmo jeito? Será que ele vivia dentro do lar da mesma forma? Será que ele tinha os mesmos privilégios dos irmãos? Com a permissão do nosso pastor, eu gostaria de colocar a igreja de pé. Eu não sei qual é o porém que está enraizado na tua vida. Se for da humilhação, existe uma exaltação de Deus. Se for de um conserto, um porém que necessita ser restaurado, você precisa perdoar. Eu sou salvo em Jesus Cristo, porém eu não sei perdoar meu irmão. Eu não sei qual é o porém, mas Deus quer salvar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E no céu não entra pecado. Curvemos as nossas cabeças em nome de Jesus Cristo. Senhor, na manhã deste dia, Senhor, amanhã, Senhor, de reflexão contigo. Senhor, tu sabes, Senhor Deus amado, que arde em nossos corações. Senhor, eu sei que naquele grande dia precisamos de estar com as nossas vestes limpas, com o nosso coração restaurado, Senhor. Não podemos ter nenhum porém de condenação. Não podemos ter uma história, ainda que tenha uma história suja. Há um sangue derramado na cruz do Calvário, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma, que nos restaura, que nos, Senhor, faz herdar contigo aquilo que foi deixado na cruz do Calvário para cada um de nós. Senhor, eu não sei qual é o porém, mas existe um porém nesta noite. Se nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Senhor, purifica o nosso coração na manhã deste dia. Senhor, assim como Jefté, Senhor, começou com uma história triste. Senhor, Jefté começou com uma história até mesmo de excluído, repelido, Senhor, lá. E o Senhor fez que ele chegasse a juiz de Israel. Senhor, eu não sei como é que começou a história do meu irmão de toda a sua infância. Senhor, eu não sei que manchou. Pessoas com trauma de infância, pessoas que perderam coisas importantes no passado. Mas Deus, como foi para a cidade que Jefté fez, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro. Senhor, Tu pode restaurar vidas nesta manhã. Senhor, apaga esta história, Senhor, de pessoas, Senhor, que lá atrás foi rejeitado, foi criado por outros, Senhor, mas Tu reescreve uma nova história. Reescreve uma nova história.
Senhor, o Senhor fala comigo que tem pessoas que na sua infância a marca está até hoje, porque, Senhor, parece que foi o filho que foi esquecido, mas o Senhor não esquece dos seus. Senhor, restaura a vida nesta manhã, faz um milagre acontecer, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.